Então, avançando, a gente começa a sessão 20.4, onde vai apresentar, então, aí, a segunda lei da termodinâmica. Então, uma observação importante e que precisa ser enfatizada é que a famosa expressão, a entropia sempre aumenta, ela é válida somente ao tratarmos processos irreversíveis que ocorrem em sistema fechado. Então, nesses processos ditos irreversíveis em sistema fechado, a entropia, de fato, sempre aumenta. É claro que quando a gente coloca, por exemplo, a água no congelador, a temperatura da mesma, da água em si, ela diminui. E automaticamente sua entropia também, visto que uma quantidade de calor é subtraída do gelo. Isso, de qualquer maneira, não refuta o postulado sobre a entropia. O refrigerador, ele não infere aí um processo irreversível e nem fechado, visto que a gente não está levando em conta somente a água. A gente tem que levar em conta o reservatório como um todo para o sistema ser fechado. Se a gente olhar só para a água, a gente está considerando aí um sistema que é aberto. Então, se a gente levasse em conta o ambiente, tornando então o sistema fechado, apesar de reversível, o que aconteceria com a entropia? Então a pergunta que a gente quer responder aqui é: qual é a variação da entropia dado um sistema fechado e um processo reversível? Então, vejamos um exemplo desse caso. Então, na figura, como a gente já viu, inclusive, nós temos aí um gás confinado em um cilindro e ele está em contato aí com uma fonte de calor a uma temperatura T. No caso estudado, nós removemos lentamente as esferas até que a pressão e o volume do gás correspondam aí ao estado final, que é o que está demonstrado aí na figura. Agora, como o processo é reversível, a gente pode fazer ele ocorrer no sentido contrário. Basta a gente acrescentando lentamente as esferas de chumbo ao êmbolo, que o volume original do gás ele vai sendo restabelecido. Então esse é um típico processo que é fechado e reversível. Fechado se a gente levar, obviamente, a fonte de calor em conta. No processo inverso, a gente deve extrair energia do gás na forma de calor para evitar que a temperatura aumente. Então, nesse sentido, o Q é negativo e, consequentemente, a entropia vai diminuir. Então, num processo, a gente cede uma quantidade de calor, amplia o volume. No processo inverso, quando a gente vai colocando as esferas ali, a gente está, então, necessariamente fazendo uma troca de calor negativa, visto que uma parte dessa energia ela vai para o meu reservatório. Então, só enfatizando, quando a gente volta a comprimir o gás, a energia é transferida na forma de calor do gás para a fonte, de uma parte do sistema para outra. A fonte aqui faz parte também do meu sistema. Então, se o Q é o valor absoluto cedido do gás para a fonte, então a gente tem aqui um valor Qzão do gás para a fonte. Então, a variação da entropia do gás nada mais é do que um ΔS do gás, que é igual a menos Qzão sobre T. Isso porque o meu sistema, o meu gás está cedendo calor para a minha fonte. A variação da fonte, por sua vez, a variação da entropia da fonte, como ela está recebendo calor nesse processo aqui, ele vale mais Qzão sobre T. Visto, então, que é positivo, pois ela está recebendo aí uma quantidade de calor. Então, se a gente se atentar à variação da entropia do sistema como um todo, o sistema fechado, que envolve aqui o meu reservatório e o gás, a soma dessas duas entropias ela é exatamente igual a zero. Então, ΔS do gás mais o ΔS da fonte, ela é igual a zero. Então a gente pode, de certa maneira, modificar o postulado da entropia para que ele se aplique tanto para processos reversíveis como para processos ditos irreversíveis. Então, se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta para processos irreversíveis e permanece constante para processos reversíveis. A entropia nunca diminui, dado um sistema fechado. Em outras palavras, embora a entropia possa diminuir em uma certa parte de um sistema fechado, sempre vai existir um aumento igual ou maior em outra parte do sistema, de modo que a entropia do sistema como um todo jamais diminui, dado um sistema fechado. Então, essa afirmação constitui uma das formas da gente enunciar
a segunda lei da termodinâmica, que pode então ser representada matematicamente pela expressão simples que é ΔS é maior ou igual a zero. Essa aqui é a minha segunda lei da termodinâmica. Note que a desigualdade se aplica a processos reversíveis e a igualdade se aplica a processos reversíveis. Vale frisar novamente que esta é válida somente para sistemas fechados e que no dia a dia os processos reversíveis de fato são predominantes. De fato, processos no quais a entropia do sistema permanece constante são sempre aproximações. Sempre existem perdas, sempre nós vamos estar lidando aí com processos ditos irreversíveis. Só para concluir, vale a pena a gente também associar a força à entropia. Então, como é que a gente faz isso? Só para finalizar a sessão. Então, o que eu vou mostrar aqui é que a gente pode entender porque uma borracha ela tende a resistir ao ser esticada através das leis da termodinâmica. Então, a gente vai supor que a gente está esticando o elástico de forma a inferir nesse um pequeno aumento de comprimento dx. Então, a força exercida pelo elástico ela tem um certo módulo F, ela aponta no sentido contrário ao aumento de comprimento e ela realiza, então, um trabalho que é um dW, que é igual a um menos F dx. Então, esse aqui é o trabalho com que a força elástica aí está executando assim que eu estico o meu elástico. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação da energia interna é igual à variação de calor menos a variação de trabalho, onde o meu dW está dado aqui. Agora, pequenas variações de Q e de S, a temperatura constante, elas estão relacionadas através da expressão ds é igual a um dq sobre T. Então, se a minha variação da entropia é pequena, se a minha troca de calor é pequena e se a temperatura é constante, considerando que isso é bem provável, visto que você está esticando o elástico de um certo dx, então a gente pode escrever daqui que o meu dq é igual a um T ds. Isso aqui para variações pequenas. E temperatura constante. Então, agora, substituindo dW e dq na variação da energia interna, eu tiro, então, que T ds mais F dx é igual à minha variação de energia interna do gás. Agora, com uma boa aproximação, a variação da energia interna do elástico ela pode ser igualada a zero, se essa dilatação não é muito grande. A gente não espera que os átomos, as moléculas que constituem o elástico vão sofrer ali uma variação de energia, dado que você esticou um elástico pouco, não tem uma grande distensão. Então, se a gente considerar o DI, a variação de energia interna igual a zero, a gente tira então que isso aqui é igual a zero e, consequentemente, o meu F pode ser escrito como sendo menos T ds dx. Essa equação, ela basicamente nos diz então que a força F ela é proporcional à taxa ds dx, que é exatamente a taxa com a qual a entropia do elástico varia durante uma pequena variação dx do comprimento do elástico. Então, quando o elástico está em repouso, ele possui cadeias de polímeros que estão todas orientadas aleatoriamente. Quando a gente estica o elástico, a gente tende a alinhar essas cadeias de polímeros na direção desse alongamento e isso diminui a desordem e, consequentemente, a entropia. Então, isso significa que a derivada ds dx é negativa, visto que o ds diminui com o dx, e a força, então, é uma força positiva. Então, essa força que a gente sente ao esticar o elástico se deve, basicamente, à tendência das moléculas de voltarem ao estado menor ordenado, para o qual a entropia é a maior possível. Então, é uma tendência natural da natureza de ir para um sistema desordenado, E isso infere, inclusive, a própria força resultante do elástico.